Trabalhos corporais aquáticos e generosidade. Uma coisa que o trabalho na água, à medida que a gente vai podendo receber algumas sessões, vão trazendo pra gente, é uma imensa qualidade de aconchego, de nutrição, uma imensa qualidade de dignidade, de respeito. E isso vai podendo abrir espaços de um bom humor e despretensiosidade que vai podendo trazer pra gente um grande campo de generosidade. Generosidade em que sentido? À medida que a gente tem tamanho nível de nutrição, como nas características do trabalho aquático podem fornecer pra gente, é natural que a gente vá sentindo um conforto, um estar em casa cada vez maior sensorialmente no nosso corpo, vá começando a ter um pouco de expansão emocional e aos poucos um maior nível de clareza e silêncio mental, e é natural querer passar isso pra frente, é natural talvez, nossa, se eu posso me sentir tão bem, se pode haver um trabalho, algumas experiências de tão bom gosto, de tanta elegância, é natural que eu queira que os outros seres humanos sintam isso. É bem diferente do que às vezes acontece no dia a dia, nas situações em que está todo mundo mais ou menos pouco nutrido, um pouco ali virado no geral, como se diz assim, se eu me fudir, por que os outros também não tem que se fuder? Se para mim não foi difícil, por que para os outros não tem que ser? A gente tem como se muitas vezes, na média, a gente é convidado a ir para um espírito um pouco de picuinha, de sim, indo eu, tomara que no outro doa também. Se para mim foi muito difícil, eu quero ver todo mundo se fudendo junto. É como se fosse uma solidariedade nivelando por baixo. E faz parte, mas quando a gente tem alguns lugares, a gente tem algumas dinâmicas em que talvez dá para ter uma solidariedade por cima, por outro naipe. E quando a gente vem na água, o simples conjugamento desses fatores, toque humano mais água aquecida, isso permite um nível de reconsideração de wow, olha como dá para ser tratado num outro nível, trazer uma sensação de substancialidade, de aconchego e de nutrição, caramba. Eu quero que isso se reverbere para outras pessoas, eu quero que outras pessoas, outros grupos experimentem, se contagiem por isso, por essa qualidade de nutrição que começa pelo concreto, corpo físico, e aos poucos vai reverberando para níveis emocionais e mentais sutis. Então, essa mudança de qualidade de wow, eu quero que os outros seres humanos sintam que é possível esse nível de nutrição, de bem-estar, de aconchego, e é possível um ser humano ir passando para outro ser humano em situações de contato, em situações de cuidado, né? Essa qualidade de nutrição, de bem-estar e satisfação. E a água é um potencializador que traz essa alquimia, que faz isso acontecer com uma força, com uma potência, ao mesmo tempo que com uma suavidade e elegância que dificilmente acontece em outras situações. Então, os seres humanos retornando para a água, às vezes podem redescobrir algumas lições de generosidade. E uou, se para mim foi confortável, se eu fui tão bem tratado, tomara que os outros também sejam. Se eu pude vivenciar alguns níveis de tamanho aconchego, tamanho relaxamento, tamanho nutrição, uou, tomara que os outros também experimentem isso. Então, de sair daquela solidariedade por baixo, de se para mim foi difícil, os outros também têm que sofrer, se eu tive que... ninguém me ensinou direito, ninguém me orientou, fiquei perdido. Então, tomara que os outros, cada um que se ache por si, em vez de a gente ficar nesse tipo de solidário, a gente vai, opa, dá para subir o naipe, dá para estar num outro calibre, que tal espalhar mais isso e ampliar mais isso. E isso, vindo de um lugar corporalmente e sensorialmente satisfeito, deixa de ser um lema politicamente correto e vem algo de um lugar muito mais profundo e verdadeiro. Então, quando a gente tem essas experiências de nutrição que vem pelo concreto, pelo tato, pelo sensorial, pelo mais básico, pelas raízes mamíferas e biológicas mais cruas, mais originais, mais primevas, quando vem por aí quando vai florescendo esse espaço de generosidade, é muito mais um lugar verdadeiro e não da boca para fora, não para inglês ver e não porque é politicamente correto. Então, quando a gente acha as verdadeiras raízes da generosidade, da compaixão, da elegância, onde vem uma diplomacia e uma nobreza de espírito mais verdadeira, a água é um desses caminhos que talvez faça essa integração, faça essa ponte de uma das maneiras mais lindas e mais eficientes.